Amados, nós já tínhamos dado início aqui ao estudo bíblico sobre o Sermão da Montanha, versículo por versículo. É um estudo bíblico que vai ser longo, porém, cada mensagem, ela é viva pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus, e cada mensagem é uma totalmente diferente da outra, mesmo estando dentro do complexo ali do Sermão da Montanha, ou do Sermão do Monte, mas são completamente diferentes. Uma está ligada à outra, mas são diferentes. E nós fizemos 3 mensagens, mas foi aqui com a igreja local, e agora nós vamos reiniciar, vai ficar gravado aí também, né, tanto lá no YouTube, na nossa AD Bangu, na TV AD Bangu, como aqui no Face. Quero dizer aos irmãos também, que agora nós temos a minha página do Face, e estamos trabalhando vagarosamente, vai ser página para estudos bíblicos, né, mensagens, pregações, aulas que nós vamos ter também, cursos bíblicos. Claro que isso não é da noite para o dia, mas nós vamos colocar isso tudo lá no Face. Você precisa procurar, não é o meu perfil, você precisa procurar a página do Facebook, Pastor Professor Sóstenes Silva, que é PR Prof, né, Sóstenes Silva. E então você precisa procurar a página. E também siga lá o nosso Instagram. Tem o Instagram da igreja, tem o Face AD Bangu, tem o canal YouTube da AD Bangu, e também o meu Instagram pessoal, que a gente sempre está colocando lá uma mensagem, uma divulgação dos nossos trabalhos, tá bom? Então abra a sua Bíblia, Mateus, capítulo de número 5. Vou ler em 2 traduções. A nossa tradução da nossa Bíblia revista e corrigida, aqui na Bíblia do Culto, é a primeira. Versículo de número 3 é o que nós vamos trabalhar hoje. Bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. É a mesma tradução dessa nova versão da Sociedade Bíblica, que é a nova Almeida atualizada, né? É a mesma versão. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Meus amados, o Sermão da Montanha, muitos não sabem, mas ele é a espinha dorsal do cristianismo. Assim como a coluna que nós temos no nosso corpo é a estrutura para nos manter em pé, da mesma forma, o Sermão do Monte, ela é a estrutura do cristianismo. Assim como uma construção precisa da coluna, o Sermão da Montanha é a coluna da vida cristã, da doutrina cristã. Tudo que acontece no Novo Testamento está ali no Sermão da Montanha. E Jesus trouxe esse ensino. Já tive o prazer de estar no local aonde Jesus ministrou esse sermão. Um local simples, gostoso, de frente para o Mar da Galileia, que na verdade é um lago, né? E ali Jesus ministrou a sua palavra. Então, nossa intenção é trabalhar praticamente versículo por versículo, do capítulo 5 ao 7. Esse trabalho, a única igreja, eu estou com 20 anos de pastorado, de presidência de igreja, e a única igreja que eu ministrei esse estudo bíblico foi na igreja de Osasco. Nós levamos 2 anos e meio ministrando esse estudo nas terças-feiras. E eu quero abrir aqui com vocês, e se Deus quiser, quando acabar esse período, que não vai demorar muito, que nós estamos passando, nós vamos continuar aqui juntos, aqui você pessoalmente juntos aqui, participando desse culto. Amados, a forma que foi estruturado as bem-aventuranças e o que foi escrito no Sermão da Montanha, não é por acaso. Jesus foi falando de cada assunto numa sequência com a sabedoria do céu, com a sabedoria de Deus. Porque cada bem-aventurança, ela está encaixada no seu local certo.
E ela começa pela bem-aventurança que diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Porque essa primeira bem-aventurança fala de esvaziamento. Tem traduções que diz bem-aventurados humildes, mas essa palavra pobre de espírito pode ser traduzido como humildes, né? Como nós temos Bíblias com essa tradução. Mas o original e o mais rico, com maior conteúdo para nós mergulharmos, é essa interpretação que diz pobres de espírito. E por quê? Porque isso fala de esvaziamento. As demais bem-aventuranças depois vai começar a falar de plenitude de vida cristã. Mas ninguém pode ser pleno, ninguém pode ser cheio, se antes não se esvaziar, né? Então, essas duas aqui, 3 primeiras bem-aventuranças, vão falar sobre esvaziamento, sobre nós nos esvaziarmos do nosso ego, da nossa arrogância, do nosso pecado, para que o Espírito de Deus venha tomar uma plenitude dentro de nós. Então, vamos aqui. Elas foram colocadas, como eu já disse, em uma sequência, organizada pelo próprio Jesus, para que nos orientasse. Como eu já disse, primeiro momento de esvaziamento, depois de plenitude. Pastores como professor Russell Shedd é um dos que desenvolve essa forma de pensar. Nós não podemos ser cheios de forma alguma sem antes estarmos vazios. O nosso Jesus, ele veio edificar, mas antes de edificar, ele veio derribar. O próprio Simeão, quando pegou a criança Jesus Cristo nas suas mãos, lá em Lucas capítulo 2, verso 34, ele disse: esse foi colocado para edificação de muitos, mas também para derribar, né? Então o nosso Deus, antes dele nos edificar, ele derruba tudo aquilo que faz parte da carnalidade, do nosso pecado, vai nos esvaziando para nós podermos sermos preenchidos, construídos por ele. Esse texto é como que Jesus nos chamando para subir a montanha com ele. É uma escalada. Nós não podemos viver uma vida cristã só de falar. Por isso, uma das coisas mais difíceis é ser pastor, porque muitos pastores vivem só da pregação, porém não vivem o que prega. E o desafio maior para mim que sou pastor, para você que é cristão, não é só dizermos que somos obreiros, pastores ou cristãos, mas é vivermos o cristianismo. Esse é o grande desafio diário. Por isso que a gente sempre falha, erra, mas nós temos um Cristo, um Deus misericordioso. A Bíblia diz lá em Eclesiastes capítulo 3, que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, que as misericórdias do Senhor se estendem de geração a geração, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e é segurando nessa misericórdia, debaixo do sangue de Jesus, é que nós vamos subindo essa montanha, não sozinho, mas segurado pelas mãos do nosso Senhor Jesus. É importante nós já observarmos aqui, diz, bem-aventurados os pobres de espírito. Tem gente, tem religiões que baseiam esse versículo como que a pobreza que fosse a grande edificação espiritual. Ser pobre no sentido de pobreza mesmo, que é a grande virtude espiritual. Baseado nessa teoria, nós tivemos homens como São Francisco, que achava que a pobreza que edificava. Nós tivemos missionários, se eu não me engano foi a Dona Irã, que disse, a pobreza me aproxima de Deus, por causa dessa visão deturpada sobre o que é ser pobre de espírito. Você pode ser pobre de espírito, ou você pode ser pobre no sentido físico de não ter nada, mas pode estar com o coração cheio de arrogância. E você pode ser rico, cheio de bênçãos, como era Davi, como era Abraão, e ser homens de coração completamente humilde. Então, quando se fala de pobreza de espírito aqui, não se está se falando de pobreza financeira, não é nada disso,
porque a pobreza em si, ela não traz nem edificação nenhuma, assim como a riqueza também, né? Nada desse mundo não traz nenhuma edificação espiritual. Aqui, quando está se falando de pobreza, está se falando de um quebrantamento. Então, não há nenhum mérito em pobreza. E aí que a gente vê o contraste das bem-aventuranças com esse mundo. Jesus diz: bem-aventurados pobres de espírito. Olha a diferença do que o mundo prega. Hoje nós estamos cheios de livros de autoestima. Você pode, você deve, você faz, você acontece. Parece que as pessoas têm um poder de palavra mágica. Você vai falar e vai acontecer. Isso não existe, meu irmão. Isso não existe. Se Deus não for contigo, se Deus não fizer os milagres, se você não levantar cedo e não correr atrás, nada vai acontecer, né? A palavra, ela é importante sim, porém, a palavra sem a unção do Espírito Santo, ela não tem efeito nenhum. Então, o mundo, ele acha que o que é bom nesse mundo é você ter poder, é você poder fazer, é você dar conta, é conquistar, é atravessar, não importa como chegar lá, mas você tem que chegar. Essa é a teoria do mundo. A teoria da palavra de Deus, o ensino da palavra de Deus é completamente ao contrário. Vão ser felizes, vão ser abençoados aqueles que são pobres de espírito. E o que significa alguém ser pobre ou humilde de espírito? Antes de nós vermos o que significa isso, temos que ver o lado negativo, o que não é ser pobre e humilde, né? O que não é ser pobre de espírito, o que não é ser humilde de espírito. Eu já disse aqui em primeiro lugar, essa pobreza aqui não está relacionada a finanças, não está relacionada a você morar num lugar simples, ou não ter nada, não tem nada a ver isso, aqui não está se falando disso. Então, também não significa que ser pobre de espírito é uma pessoa tímida, é uma pessoa sem ação, é uma pessoa fraca, é uma pessoa retraída. Essa pessoa é humilde, porque ele é retraído. Essa pessoa é humilde, porque ele é tímido. Essa pessoa é humilde porque ele não fala nada, ele fica caladinho pelos cantos. Isso não quer dizer humildade. Isso não quer dizer que é pobre de espírito. Isso é um temperamento da pessoa. A pessoa nasceu com esse temperamento. É bom lembrar que a humildade que Jesus está falando aqui, a bem-aventurança de ser humilde, a bem-aventurança de ser pobre de espírito, não está relacionado com o temperamento que você nasceu. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É importante você definir isso. Pobreza de espírito aqui e humildade aqui não está se falando de finanças, não se está se falando de temperamento da pessoa, como ela nasceu, se ela é tímida, se ela é uma pessoa fraca, retraída, pelos cantos, não tem nada a ver com humildade, não tem nada a ver com ser pobre de espírito. Então, amados, às vezes a gente chega, tem pessoas na igreja. Quantas vezes eu já fui pregar em algumas igrejas, principalmente quando era itinerante. Aí você chegava num lugar, vinha aqueles irmãozinhos te ajudar a pegar a sua Bíblia, sua pasta. E aí, pastor, eu estou aqui para receber o senhor, eu sou uma pessoa muito humilde, ninguém sabe o meu nome, eu sou um diácono aqui da igreja, eu fico aqui pelos meus cantinhos, porque o senhor sabe que eu sou muito humilde, então eu gosto de ficar pelos cantinhos, porque eu sou uma pessoa humilde. Não, isso é mentira. É mentira. Ele estava querendo receber um elogio. Ele estava querendo que eu dissesse que ele era um verdadeiro cristão, que ele realmente era humilde. Ele não tinha nada de humildade. Isso não tem nada a ver com humildade. A pessoa pode ser grande, famoso e ser humilde. E pode não ter nada e ser arrogante. Como pode ser grande, famoso e arrogante, como muitos nós conhecemos? Então, não se relaciona pobreza de espírito e humildade, que a palavra de Deus está dizendo, com esse tipo de temperamento ou de atitude. Agora vejamos aqui o que são realmente esses aspectos positivos de uma pessoa que é humilde de espírito. Vamos analisar segundo a palavra de Deus. Olha o que diz aqui no livro de Isaías, capítulo 57. Olha o que diz:
o texto, Isaías 57. O primeiro exemplo que nós queremos dar é do próprio Deus. Isaías 57, verso 15. Olha o que diz. Porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo. Em um alto e santo lugar habito, e também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. O nosso Deus, ele é declarado, ele mora num alto e sublime monte. Ele está entronizado nos tronos dos tronos, arrodeado por miríades e miríades do seu exército. E ali ao seu trono é a sua glória, com todo o seu poder, com toda a sua glória ele fez o universo para a ciência e para nós, o universo é infinito. Para Deus não, está nas palmas da sua mão, Ele que deu o início, Ele que deu o fim. Então, o nosso Deus, esse Deus glorioso, Ele é capaz de habitar no coração do contrito, do quebrantado, do humilde. Esse Deus glorioso é capaz de habitar num coração de um ser humano, daquele que o recebe, daquele que se humilha, daquele que se confessa. Esse é um Deus que nos ensina a sua humildade. Um outro exemplo de humildade é do próprio Jesus Cristo. A Bíblia diz que ele se esvaziou do seu trono, se esvaziou da sua glória, para nascer no ventre de uma mulher simples, pequena, sem nenhuma fama, para nascer numa manjedoura, viver entre os ignorantes, as pessoas mais simples, servos dos romanos, na Galileia e na Judéia. E ali ele morreu na cruz, se esvaziou de si mesmo para nos salvar. Então está aí um grande exemplo. Esse Deus poderoso se transformou em homem, ia lá na casa de Marta e Maria jantar, ia na casa dos fariseus almoçar, estava com seus pés sujos, andando de um lado para o outro, da Galileia para a Judéia, para levar o amor, para ensinar a simplicidade de Deus, para ensinar o poder de Deus contra o inferno, contra os demônios, para curar e para revelar o Evangelho. Então Jesus é um símbolo de humildade. O que é humildade então? Pelos dois textos que nós já vimos aqui, sobre exemplo de Deus e de Jesus, é esvaziar-se. Mesmo possuindo, mesmo tendo, é capaz de esvaziar-se. E o que é a coisa mais difícil por ser humano é se esvaziar. Quantos empresários quebram, sabe por quê? Uma vez eu estava conversando com um empresário, ele me disse um segredo. Ele falou para mim: sócio, sabe qual é o tipo de empresário que não quebra? É quando vem as dificuldades, ele não fica apegado aos seus bens. Quando vem as dificuldades no comércio, na indústria, ele não fica apegado com o dinheiro que ele guardou no banco para o seu futuro. Ele não fica apegado com a casa, com a mansão que ele conquistou. Ele não fica apegado com os seus vários carros importados. Ele pega aquilo e joga tudo na sua empresa quando é necessário. Por exemplo, um exemplo como nós estamos passando agora, para fazer o dinheiro girar, e depois ele retorna a comprar. Mas aquele empresário que diz: a minha casa, a minha mansão do meu sonho eu não vou desfazer, o carro do meu sonho importado eu não vou me desfazer, o dinheiro que eu guardei lá no banco eu não vou me desfazer. Aí a empresa dele vai quebrando, e ele não se desfaz daquilo, e aí ele quebra com tudo. Por quê? Porque ele está apegado àquelas coisas. Então, você tem que se esvaziar. Para a pessoa chegar a uma humildade, ele tem que se esvaziar do seu ego, da sua arrogância, do seu orgulho, né? E aí nós vamos ver exemplos de homens na Bíblia, porque a Bíblia é o melhor caminho para nós aprendermos sobre isso. Vamos ver alguns exemplos como Gideão. Gideão estava lá trabalhando, suando, o povo de Israel num sofrimento terrível debaixo da mão dos amalequitas. O anjo do Senhor apareceu e diz: eu te saúdo, varão valoroso. Ele disse: quem? Eu? Eu não sou ninguém. Não, vai nessa tua força. Força minha?
Eu estou aqui numa desgraça tremenda, eu estou desanimado. A minha família é a menor em Israel. Não, é contigo que eu estou falando. Você é o escolhido. Você é o varão valoroso. Isso é ser pobre de espírito. Isso é ser humilde. É alguém dar testemunho que você é um potencial e você não viu isso. Não por hipocrisia. Não, eu não sou isso não. Falar não é por hipocrisia. Mas é você olhar dentro de você mesmo e reconhecer que não é nada. É reconhecer que não é ninguém. Tem crentes que acham que são, eles nunca pecam, a santidade deles é acima de todo mundo. Eles são mais santos do que todos na igreja, mais santo que o pastor. Deus fala com ele mais do que todo mundo. Eu enfrento isso aqui em Bangu. E já enfrentei nas outras igrejas que eu passei. Tem obreiros e obreiras aqui no nosso meio que eles acham que são mais santos do que todo mundo. Ninguém é santo igual a eles. Deus revela só para eles, Deus só fala com eles. Só eles oram, só eles jejuam. O pastor, eu não jejuo, eu não oro, ninguém faz nada, é só eles. Meu irmão, nós temos que estar sempre olhando para nós e dizendo: me falta algo ainda de Deus. Eu sou pecador, eu não tenho nada. As pessoas estão vendo em você um varão valoroso, uma varoa valorosa. Mas você mesmo, quando olha para você, você vê em você uma pessoa cheia de fraqueza, de falha, que precisa se santificar mais, que precisa orar mais, que precisa melhorar mais. Como Gideão, eu te saúdo, varão valoroso. Vai nessa tua força. Eu valoroso? Eu forte? Não tenho nada disso. Não, mas é contigo que eu vou livrar Israel. É assim que Deus chama, é assim que Deus escolhe aqueles que são pobres de espírito. Moisés é outro. Moisés, a Bíblia diz lá em Hebreus, que ele abandonou. Olha só o desapego de Moisés. Ele era um príncipe, estava com 40 anos. Não foi uma atitude de um adolescente, não foi a atitude de um jovem, mas foi a atitude de um homem de 40 anos. Um príncipe, com todas as mulheres mais belas, a riqueza, a pompa, tudo nas suas mãos. Ele optou por desfazer de tudo isso, porque ele sabia que ele pertencia ao povo que na verdade era escravo. Ele sabia que ele não pertencia ao palácio. Ele sabia que o seu DNA não era do Egito e nem de Faraó. Ele preferiu, ele largou tudo aquilo, ele desapegou e foi para o deserto. Preferiu ficar lá no deserto do que viver no palácio. Isso é esvaziar-se. Isso é ser humilde. Isso é ser pobre de espírito. E eu te pergunto, Moisés era um tímido? Era um pamonha? Era um fracote? Era pelos cantinhos um bobinho? Não, senhor. Moisés era um guerreiro, formado tanto no exército do Egito, que era o principal exército de guerra, e que sem dúvida nenhuma, como príncipe, ele era um dos comandantes por várias guerras, ele deve ter enfrentado, e capacitado intelectualmente. Outro exemplo, Davi. Davi, ele era bobo? Davi era timidozinho? Davi era uma pessoa que fica pelos cantinhos, eu sou humilde. Não. Davi foi logo lá saber o que estava acontecendo. O que está acontecendo? O que esse cara está falando aí? O que esse homem está desafiando aí? Aí perguntou para um, para outro. O seu irmão ainda veio, brigou com ele. Ele falou: não, deixa esse negócio comigo. Isso aí é comigo. Eu sei a quem eu sirvo. Foi lá, arrebentou a cabeça do Golias. Esse mesmo virou rei em Israel. Se tornou um homem milionário. Para você saber a riqueza de Davi, é só no final da sua vida você observar as ofertas que ele vai dar em ouro, em prata, em madeira, para a construção do templo. Só ali você já vai saber como ele é milionário. Além de ser o rei, com as guerras que ele conquistou. Mas Davi, todas as vezes que você vai ler os salmos de Davi, ele está lá dizendo: Senhor, me perdoa porque eu sou pecador. Senhor, tem misericórdia de mim.
Senhor, me ajuda nas minhas batalhas. Senhor, eu venci a guerra porque o Senhor fortaleceu as minhas mãos e o Senhor me preparou para a batalha. Senhor, eu venci porque o Senhor foi na minha frente. Davi, em momento algum, dizia que era ele. E a vez que ele quis contar o número do seu exército, numa influência pelo diabo, que ele se envaideceu, quando o anjo do Senhor começou a praga por Israel e chegou em Jerusalém, que ele viu o anjo do Senhor, ele se ajoelhou e disse: Senhor, quem pecou foi eu, que a tua espada venha sobre a minha casa e a minha família, mas não mexa com essas ovelhas, que elas não são culpadas, eu que sou o miserável. Davi era rei, era milionário, mas em quem que eu e você se inspira quando nós queremos nos humilharmos aos pés do Senhor? Qual é a principal pessoa da Bíblia em que você se inspira para orar aos pés do Senhor, chorar aos pés do Senhor, se humilhar aos pés de Deus? É a Davi. Dá a impressão que ele mora aqui de frente à igreja, dá a impressão que ele mora aqui numa casinha aqui de pau a pique. Não, ele morava em palácio, cama de ouro. Você já viu a coroa, quantos quilos pesava a coroa em Davi? Se eu não me engano, foi dos amonitas, quando ele ganhou a guerra, matou o rei, e eles pegaram a coroa e colocaram na sua cabeça e o colar de ouro. Milionário, rico, vencia batalhas, mas todos os salmos de Davi tem misericórdia de mim, Senhor. Quando ele não está confessando pecado e pedindo misericórdia, ele está adorando, ele está louvando, ele está agradecendo, porque ele sabe que dele mesmo, não era o exército dele, nem a espada dele, mas era o Senhor. Assim como ele disse: eu vou contra esse gigante, você vem contra mim com espadas, com armas, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. Isso é ser pobre de espírito, é ser vazio. Então deixa eu te definir aqui: ser pobre de espírito, ser humilde, é você se esvaziar de tudo, das bênçãos que Deus te dá. Não estou dizendo que você vai jogar fora, é esvaziar-se, é desapegar-se. Esse momento que nós estamos passando agora, não tenha dúvida que o diabo que está agindo. Tem nuvem que eu penso que é Deus que traz. Essa não, essa foi o diabo. Foi o diabo pelo o perfil dessa nuvem. É um vírus ainda indefinido. Agora, há uma discussão se isso não vazou de um laboratório. Está envolvido no meio politicagem corrupta e políticos corruptos, né? Tanto nos Estados Unidos como aqui no Brasil. Nós estamos vendo uma imprensa corrupta aproveitando desse momento. Mas mesmo assim, eu creio que o Deus está agindo. E Deus está agindo na minha e na sua vida. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Para nós valorizarmos o abençoador e não a bênção. Porque se Deus permitir que essa situação fique aí mais 6 meses, o que vai valer a nossa casa? O que vai valer o carro? O que vai valer o nosso dinheiro no banco? Não vai valer nada. Deus nesse momento está trabalhando em mim, em você, dizendo o seguinte: meu filho, minha filha, desapega dessas coisas, eu quero te abençoar, e vou te dar muito mais depois dessa nuvem, mas não ponha o seu coração nisso. A Bíblia, Jesus disse: aonde estiver o teu coração, está o teu tesouro. Se o teu coração estiver nas bênçãos de Deus, seu coração não está no abençoador, hein? O seu coração, o meu coração, não tem que estar nas bênçãos de Deus, tem que estar no Deus abençoador. Então, ser vazio, ser humilde, ser pobre de espírito, é nos desapegarmos das coisas desse mundo e estarmos com o coração ligado ao Senhor. É ser como Abraão. Abraão tinha tudo, mas era humilde. Davi tinha tudo, mas era humilde. José estava agora como príncipe também, regente no Egito. Era o principal homem do mundo depois de Faraó, mas era humilde. Quando seus irmãos chegaram com ele, ele chorou com eles e o abraçou. Na hora da sua morte, os seus irmãos disseram: o nosso pai já morreu, agora esse homem vai vingar de nós. Ele abraçou eles e chorou e disse: não
não pense isso. Não é porque o nosso pai morreu, agora eu vou me vingar de vocês. Pelo contrário, eu quero dizer a vocês que aquela perseguição que vocês me fizeram, vocês me jogarem naquele poço, vocês me venderem para os amalequitas, e eu chegar aqui como escravo, e todas as lutas que eu passei, sabe quem era? Não foi vocês não, foi o nosso Deus trabalhando para que hoje eu pudesse cuidar de vocês. Isso é ser vazio do coração e da alma, é de ser desapegado. E na hora da sua morte, ele chamou a sua família e disse: gente, Deus tem uma promessa para nós, não é aqui a nossa terra não, e nem nesses palácios aqui, mas a nossa terra é lá, em Canaã, aonde Deus prometeu para Abraão há 400 anos atrás. Eu quero dizer a vocês que eu vou morrer e vou ser enterrado aqui, mas quando o Senhor nos transportar para a terra da promessa, eu não quero que vocês deixem nem os meus ossos aqui. Isso é ser humilde, isso é ser pobre de espírito. Se o Senhor te der, e é bênção, glória a Deus, eu também quero, mas nós não podemos estar com o coração nas bênçãos. O nosso coração tem que estar naquele que tem as bênçãos, naquele que é capaz de abençoar. Nosso coração sempre tem que estar ligado a Deus. Pedro era esse homem. Pedro não era um sonso, Pedro não era um bobão, Pedro não era tímido, ele era arrojado, né? Ele era arrojado. Mas quando Jesus ressuscitou e ele estava ali pescando nu, e quando ele viu que era o Senhor, ele disse: Senhor, tem misericórdia de mim, afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Pedro reconhecia a sua miséria. Pedro, ele era o principal dos apóstolos, mas ele escreveu na sua carta dizendo sobre a sabedoria, o potencial e a capacidade do apóstolo Paulo. A maior dificuldade que nós temos é as pessoas elogiar o outro. As pessoas não sabem elogiar ninguém. São poucas as pessoas que sabem fazer um elogio. Pedro elogiou o apóstolo Paulo, dizendo: esse homem é tão sábio, que quando ele escreve, nem eu mesmo, muitas vezes, não consigo compreender. Porque ele é um homem com conhecimento, uma capacidade tremenda. Isso é humildade. E Paulo? Paulo nem se fala. Eu sei estar no meio do rico e do pobre. Sei comer do bom e do nada. Em todas as coisas eu sou experimentado, mas eu estou aqui aos pés da cruz. O meu negócio é seguir para Jesus. Então, amados, ser humilde de espírito, bem-aventurados. O mundo, o que o mundo está procurando? O mundo está procurando autoestima. O mundo está procurando eu ser o melhor, o mais potente. Mas a Bíblia diz: você quer crescer? Quer ser bênção? Quer ser servo de Deus, quer ser próspero? Bem-aventurado os pobres de espírito, porque esses é que vão, é deles o reino dos céus. E aí, encerrando, amados, esvaziemos, eu e você, devemos nos esvaziar dos nossos orgulhos. Nós não devemos, tem muita gente que ele está se garantindo na família, no sobrenome da família. Tem regiões no nosso Brasil que as pessoas se envaidecem do seu sobrenome ser lá da Europa. E aí? E aí? Eu acho interessante aqui no Rio de Janeiro, o carioca ele não tem essa vaidade de sobrenome. Pelo contrário, o carioca ele quer provar que o pai dele é carioca, que o avô dele é carioca, que o bisavô... É o contrário de várias regiões no Brasil, que as pessoas falam com vaidade que o sobrenome dele é russo, que o sobrenome dele é alemão, que o sobrenome dele é italiano. O que isso vai levar ao quê? Vai levar a lugar nenhum. Nós temos que se esvaziar da nossa gente que acha que a moral dele está acima do bem e do mal. Se esvazie disso. Não se apegue a isso. Tem gente que acha que a santidade dele está acima do bem e do mal. Meu irmão, desprenda disso. Isso não vai te levar a lugar nenhum. Ser humilde de espírito não é confiar no nosso potencial intelectual, financeiro, familiar. Nada disso. É nos humilharmos aos pés do Senhor.
O profeta Isaías, quando Deus revelou-se para ele lá no capítulo 6, ele diz: ai de mim que sou pecador. Essa é a palavra que eu e você devemos ter na nossa boca todos os dias. Ai de mim, Senhor, se o Senhor não me segurar. Ser humilde de espírito é o caminho da vitória. A Bíblia diz assim: porque deles é o reino do céu. Se você e eu quisermos fazer parte do reino do céu, temos que ser pobre de espírito. E aí, para terminar, Russell Shedd, ele dá um exemplo interessante sobre o que é ser pobre de espírito. O pobre de espírito é aquele que não possui nada. Aí ele dá um exemplo. Não possui nada assim, no sentido de ser apegado às coisas. Ele dá um exemplo. Um homem que mora debaixo de uma ponte, faz a sua comida naquelas latinhas de doce. Ele não tem nada ali. Esse homem, ele é completamente vazio. Esse homem, ele não possui nada. Ele depende 100% de alguém para sobreviver. E Russell Shedd diz que esse é o grande exemplo para eu e você entendermos o que é ser pobre de espírito. Ser pobre de espírito é ser essa pessoa que sempre vai depender de Deus. É você não confiar em nada, no seu nome, no seu sobrenome, no nome da sua família, nas suas finanças, no que você tem, no seu braço, na sua força. Ser pobre de espírito é como aquele homem que está lá debaixo da ponte. Ele não tem nada, ele não é nada. Assim é o pobre de espírito diante de Deus. É nós nos sentirmos vazio de tudo. É nós olharmos para nós mesmos e dizer: o que eu sou sem o meu Deus na minha vida? O que eu tenho se Deus não estiver comigo? O que eu farei se Ele não for comigo? Então, amados, isso é ser pobres de espírito. E como é que eu faço, pastor, para mim ser essa pessoa pobre de espírito? Como é que eu vou buscar isso? Olhar para Jesus. Que Ele cresça e eu diminua. Sempre olhe para Jesus. Quanto mais nós olhamos para o Senhor, mais a gente vai diminuindo. Quanto mais a gente olha para a santidade de Deus, quanto mais você lê a Bíblia, mais pequeno você vai ficando. Porque quanto mais você olha para Jesus e olha para o nosso Deus, menor a gente vai se sentindo. A melhor forma de eu e você se esvaziar, de nos transformarmos em pessoas humildes, pobres de espírito, é olhar para o poder do nosso Deus, para o poder do nosso Jesus. Quanto mais a gente olha para nosso Deus, para o nosso Jesus, mais a gente vai diminuindo. Por isso que João Batista, quando olhou para Jesus, ele disse: que Ele cresça e eu diminua. Que Deus te abençoe. Eu vou chamar aqui a irmã Beth, junto com a equipe aqui, para louvar. Mas antes de louvarmos e encerrarmos o culto dessa noite, eu quero que você e a sua casa curve a sua cabeça. Deus tem um caminho de bênção para você. Deus quer que você faça parte desse reino. Deus quer te abençoar, prosperar. Mas primeiro é preciso você se esvaziar do seu eu, do seu ego, de tudo, e olhar para Jesus, para o nosso Deus. E Ele vai te encher. Quanto mais nós olharmos para Ele, menor nós vamos nos sentir. Dê a mão aí para os seus filhos, para a sua esposa. Pai nosso que estás no céu, acabamos de ministrar a Tua palavra. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Eu e os Teus servos queremos fazer parte do Teu reino. Eu e os Teus servos queremos ser abençoados por Ti. Mas Jesus, o Senhor sabe que dentro de mim, dentro de cada um de nós, habita a arrogância, a vaidade, habita a autoconfiança, pecados. Mas, Senhor, nós queremos ser esvaziados pela Tua palavra. Senhor, nós queremos nos desapegar nessa noite, porque o Senhor já está trabalhando para nós desapegarmos. O Senhor, nesse período todo, está nos mostrando que nada tem valor se o Senhor não estiver conosco. Nenhum bem tem valor se o Senhor não estiver conosco. Senhor, o Senhor está nos mostrando nisso tudo que aqui não é o nosso lugar, que o Senhor tem um lugar, um reino melhor para nós.
Muitos de nós estamos presos, arraigados com os nossos corações nesse mundo, nos bens desse mundo. Mas essa prova que o Senhor está dando na terra, está nos mostrando que o Senhor tem um reino melhor. Que ainda que o Senhor nos abençoe, eu creio que o Senhor vai nos abençoar. Mas não é para nós nos apegarmos nisso. É para nós sempre estarmos olhando para o Senhor. É para nós esvaziarmos de tudo e apegarmos com o Senhor. Abençoa a casa do teu servo. Abençoa a tua serva. Abençoa os seus filhos. Abençoa essa família. Abençoa o campo da Adebangu Ministério de Madureira. Abençoa essa cidade, essa nação, em nome de Jesus.